Olá pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é ter uma conversa sobre a utilidade, né, da filosofia. Aí eu dei esse título aqui na apresentação: para que serve a filosofia? Uma conversa sobre a utilidade ou inutilidade da filosofia. E antes de discutir esse assunto da serventia, né, da filosofia, da utilidade, eu gostaria de esclarecer o que eu entendo como a atividade própria do filósofo, né, para a gente poder discutir. Bom, o filósofo ele adota um posicionamento sobre questões fundamentais da existência e ele também defende seu posicionamento por meio da lógica, né, por meio dos argumentos. Um cientista, hoje em dia, ele também adota posicionamento sobre uma questão e ele defende a sua tese, né, a sua posição por meio dos argumentos. Só que o filósofo ele tem essa diferença de ele lidar com questões fundamentais da existência que não são uma preocupação de um cientista moderno, né, um cientista da atualidade hoje em dia, porque a ciência moderna ela já assume uma série de pressupostos, entendeu? Que assim não cabe, não é que não cabe ao cientista questionar, é porque para questionar esses pressupostos científicos ele vai acabar entrando no campo filosófico. Então eu acredito que o papel da filosofia na sala de aula de ensino médio ele seria principalmente esse de prover o aluno de ferramentas assim, de ensinar, né, treinar aquela habilidade do aluno de defender o seu ponto de vista, a sua opinião, seu posicionamento de forma lógica, né, de forma e também que o aluno tenha um conhecimento dos debates importantes da história da filosofia, né, da história ocidental, né, que assim são bastante influentes na nossa história, né? Por exemplo, apesar de assim das pessoas considerarem a filosofia como inútil, a discussão filosófica ela acaba por ter um impacto às vezes enorme na sociedade, né? Assim, por exemplo, a ideia de que nós do governo deveria ser formado por representantes eleitos pelo povo, né, como a gente vive hoje numa república. Isso era praticamente só um texto num livro, né, antigamente, que acabou se tornando a nossa realidade, né. Eu não digo assim que foi o pensamento que transformou essa realidade, né, porque não foi porque John Locke, esqueci o nome do filósofo agora, dá uma pesquisada aqui. Ou se foi porque Jean-Jacques Rousseau pensou isso, é porque por causa disso nós vivemos numa república assim, representativa, entendeu? Mas assim, não dá para negar que essas ideias elas têm uma influência no andamento da história do Ocidente, entendeu? Então eu acredito que seja importante para o aluno saber da história dos debates, né, da história das ideias do mundo, porque não basta ele ter ferramentas lógicas para defender o seu ponto de vista, se ele não souber o andamento daquele debate, né? Também ele como se diz assim no popular, se ele não souber da história daquilo, ele vai estar caindo de paraquedas, né, ali no assunto. Então ele tem que ter um conhecimento do que já foi debatido, dos argumentos, entendeu? Esse tipo de coisa. Bem, pessoal, a ideia de que a filosofia é uma coisa inútil, ela não vem de hoje, né? Pelo que eu me lembre, é um dos maiores filósofos da história da humanidade, se não o maior, né? Que é Aristóteles, que aparece aí na foto.
ele já considerava a filosofia como uma atividade inútil, porém ele dava uma grande importância à filosofia, né? Por quê? A filosofia não é uma técnica para a criação de bens úteis à sobrevivência humana, né? Por exemplo, com filosofia você não vai levantar um muro, né? Como faz um pedreiro, ou você não vai criar alimentos, né? Nesse sentido, ela é inútil, porque ela não tem essa função, entendeu? Você não vai curar uma doença com filosofia, entendeu? No entanto, as verdades da filosofia são mais importantes do que as verdades das ciências específicas, por serem mais gerais e fundamentais. Porque se, digamos, a filosofia atingir uma verdade sobre uma questão fundamental da existência, por exemplo, digamos que você consegue provar que Deus existe, ou que Deus não existe, né? Isso aí é uma coisa muito mais importante do que você saber coisas particulares, entendeu? Porque isso aí envolve muita coisa, né? Todo mundo, né? No caso, você saber que você, digamos, saber que Deus existe, né? Esse tipo de coisa. Ou saber que, como a gente estava discutindo no vídeo anterior, né? Só existe a matéria ou não. Na verdade, a matéria é uma criação do pensamento. Então, isso é um tipo de verdade mais geral, né? E mais fundamental da existência. Essa questão que levanta Aristóteles sobre a inutilidade da filosofia, ela gera assim diversos problemas para nós, né? Primeiro, porque ser professor de filosofia é o ganha-pão, né, de quem faz, de muita gente que concluiu o curso de filosofia, né? Então, se você quer ser contratado, né, se você quer aquele emprego, é complicado você chegar lá e dizer que a sua atividade é uma atividade inútil. Aí o contratante vai perguntar por que eu tenho que gastar dinheiro, contratar uma pessoa para ensinar algo que não serve de nada, né? Assim, então a gente tem que, por causa da situação, da realidade que a gente vive, né? De capitalismo e tal, a gente tem que desenvolver uma justificativa para a utilidade da nossa disciplina, da nossa área no ensino médio e nas faculdades, né, nas universidades. Outro problema é que se nós adotássemos esse critério de Aristóteles, né, de que a filosofia é inútil porque ela não é capaz de criar bens úteis à sobrevivência humana, você já pode concluir que não é só a filosofia que entra nesse critério das coisas inúteis, né? Boa parte do que é considerado arte também se torna inútil, como a música, né? A poesia, o teatro, né? Então, não é só a filosofia que é considerada inútil se a gente levar em conta essa técnica, esse critério de Aristóteles. No entanto, assim, fica muito estranho a gente dizer que a atividade de certos cantores famosos, assim, muito populares, é inútil hoje em dia simplesmente porque eles não estão trabalhando com a criação desses bens, né, que melhoram as condições de vida, que eles não estão construindo casa, nem fazendo comida, esse tipo de coisa. Fica muito estranho a gente falar que a atividade desses artistas é inútil. Por que será isso? Aqui eu não quero discutir que se a música, se a atividade, o produto dessas pessoas é bom ou ruim. A discussão aqui não é estética, entendeu? A questão da utilidade na nossa sociedade capitalista, nossa sociedade moderna, ela está muito vinculada à movimentação de dinheiro, né? Assim, mesmo que essas pessoas, você tem aqui o Gustavo Lima, né? A primeira foto, a segunda foto da Anitta, né? São dois artistas, dois cantores que provavelmente são os mais famosos no Brasil hoje em dia, né? Que por consequência movimentam muito dinheiro, né?
Então, a utilidade no capitalismo ela está vinculada a essa coisa de movimentação de dinheiro, né? E assim isso acaba afetando a filosofia, né? Porque é difícil você valorizar o investimento que fizeram em você com filosofia da mesma forma que esses cantores, esses artistas fazem, né? Apesar de que tanto os filósofos quanto esses cantores famosos, eles estão envolvidos em atividades que não geram bens materiais que vão assim satisfazer necessidades humanas, assim, entendeu? A razão desses artistas serem considerados úteis, assim, eles ganharem muito dinheiro, né? Claro, porque as pessoas, muita gente gosta da música deles, né? Mas também não é só por causa disso, né? Também porque eles agem de uma forma que só eles conseguem fazer, ou é muito raro encontrar uma pessoa que faça igual a eles. Eles agem de forma a aumentar a circulação de mercadorias, entendeu? Onde você vê, por exemplo, um Gustavo Lima e uma Anitta, você vai ver propaganda de marcas, porque eles atraem visibilidade, né, por causa que as pessoas gostam da música deles, gostam do visual deles, e atraindo visibilidade para eles, eles vão atrair visibilidade para aquelas marcas, né? E logo eles vão atrair investimento para eles mesmos, né? E para aquele programa de TV que eles estão participando ou para aquele festival, entendeu? Bom, por já ter, pela falta da utilidade prática da filosofia e por já ser difundido na sociedade, né, assim, de que é uma atividade inútil, não pela maneira que eu apresentei aqui, mas assim, geralmente de forma mais superficial, é, quando precisa ou quando é objetivo do governo cortar dinheiro da educação, eliminar gastos, geralmente eles vão atacar aquelas disciplinas que são as mais vulneráveis, assim, entendeu? Que assim, se tirar isso aí, quase ninguém vai ligar. Então, quase sempre a filosofia acaba sendo a primeira vítima, assim, desses ataques, né? Até porque já, como eu já falei, já existe um consenso na sociedade de que é uma coisa que não tem serventia, entendeu? E também porque essa coisa do capitalismo, de que todo mundo tem que viver para aumentar um valor que foi investido, né? Todo mundo vive em razão de aumentar, de multiplicar um investimento que foi investido. Esse tipo de coisa acaba afetando a educação também, porque o pai ele investe naquela escola, quer dizer, coloca o filho naquela escola, investe porque ele tem o objetivo de ver aquele valor multiplicado, aquele valor que foi investido no ensino multiplicado. Ou seja, ele quer ver o filho dele ocupando uma posição privilegiada na sociedade, que ele tenha um, um emprego privilegiado, que onde ele receba mais que a média, entendeu? Tem uma série de benefícios. O que geralmente, no caso aqui do Brasil, exige uma aprovação no concurso público, né? É muito comum que os cargos reservados às classes médias eles exijam uma aprovação no concurso público. E ter filosofia numa prova de concurso é uma raridade, entendeu? Logo, isso aumenta o pensamento de que aquilo ali é uma atividade que não serve para nada. Esse é um tema que ele gera uma série de discussões, né? Que pela duração do vídeo eu não quero continuar aqui, mas que poderia ser assunto para próximos vídeos, né? Então, não sei se alguém quiser comentar, pode fazer alguma questão sobre o tema e obrigado aí a quem assistiu.